Pós-jogo lamentável de um jogo complicado. O torcedor vai para casa aborrecido, os poucos que foram, né? Porque nós tínhamos poucos ingressos e poucos torcedores foram, mas os nossos torcedores chateados com essa derrota absurda, né? Uma derrota absurda, é o que eu posso chamar. Estou dizendo que o Vasco não teve mérito, mas o Fluminense não pode perder um jogo de 4-2 para o Vasco vivendo o momento que vive e o Fluminense vivendo o momento que vive. Chega a bizarrice, né? Chega a bizarrice esse jogo, que a gente vai aí procurar falar, analisar friamente tudo que aconteceu, né? Não tem terra arrasada, mas é um resultado muito feio e que deixa o torcedor muito aborrecido, uma derrota escrota, E eu vou abordar com vocês todo o cenário aí desse jogo e da postura, né? Da postura, enfim. Bom, primeira coisa que eu queria falar com vocês, primeira coisa que eu queria abordar aqui, o que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês depois do jogo contra o Atlético Paranaense? Desde lá eu venho batendo nessa tecla. Galera, time com o Vasco é time reserva. O time para jogar com o Vasco é time reserva. O mesmo time que jogou contra o Atlético Paranaense. Não tem sentido a gente botar o nosso time titular num jogo, num desgaste, correndo o risco de perder jogadores contra um Vasco que é um time mais fraco. É rival, mas é rival, filha. Não interessa. A gente tem um objetivo muito maior do que o do Vasco. O nosso objetivo é outro objetivo. O Vasco, o objetivo é não cair pela sexta vez, é não jogar a Série B pela sexta vez. O Vasco não disputa nada esse ano. O Vasco esse ano não disputou nada. Ele está disputando para não cair pela sexta vez. Essa é a Copa do Mundo do Vasco. O Fluminense está disputando uma semifinal de Libertadores. Tem que ser foco máximo. Então não tinha cabimento, no meu entendimento, nesse jogo específico, botar a força máxima jogando no carpete, no Engenhão, o Vasco com o estádio lotado e a gente com 2.000 pessoas atrás do gol. Qual é o sentido? Qual é o sentido de botar o time titular? Ah, Vilela, mas é clássico. Não interessa se é clássico, não me interessa. Você imagina hoje, se a gente joga com o time reserva, mesmo que perdesse, era outra conotação. Era conotação cocô, tipo caguei, foda-se. Seria isso. Perdeu pro Vasco, botei o time reserva. E eu vou dizer uma coisa, talvez até o time reserva num jogo como hoje, né, se empenhasse até mais do que o Fluminense. Então eu falei, não é que eu sou o dono da razão, mas eu tinha razão. Tinha que ter colocado o time reserva. Se a gente, por algum motivo, perdeu o Arias, é culpa do planejamento do futebol profissional do Fluminense. Não podia ter colocado o time titular hoje. Não podíamos correr risco de derrota, de perder com o time titular, de machucar jogador. Não tinha assim. O Vasco jogou uma final de Copa do Mundo, desesperados. O cenário no Engenhão era de final de Copa do Mundo pro Vasco. Um desespero sem fim. Eles estão vivendo um inferno há 20 anos. Vocês imaginem um time do tamanho do Vasco, da grandeza do Vasco, da sua torcida, que não tem nada a ver com essa balbúrdia de gestão que o Vasco teve. O que representa hoje esse jogo contra o Fluminense? É o jogo da vida. E aí, o Fluminense vai e dá para ele o que eles querem, o time titular, para dar mais moral para eles. Mas de uma burrice que ninguém vai me provar que o Fluminense tinha razão em botar o time titular hoje. Não há nenhuma argumentação para mim vai valer em relação ao time titular hoje. Não tem benesse nenhum. Não vai ganhar o Brasileiro, né? Não vai ganhar, porque o caminho é esse. A gente vê, né, que é inconstante, não tem sequência. Para ganhar Campeonato Brasileiro tem que ganhar muitas partidas, né? A gente tem aí um Palmeiras que é mais forte, né? Para o brasileiro tem um elenco. O Botafogo está no momento bom, disputando só o brasileiro agora. Para que pegar contra o Vasco, nosso rival, jogando a vida desesperado para não cair pela sexta vez, com o estádio lotado? Dá para eles nossos titulares para jogar. Eu quero que tenha uma resposta para isso. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Porra, Papai Noel em setembro? É isso? Fomos Papai Noel em setembro? Porra, é de sacanagem, né? Não precisa fazer isso com o torcedor. Não vai justificar. Vamos tentar analisar. Vilela, mas o time precisa pegar ritmo. Treina, bota contra o Cruzeiro. Foda-se. Cruzeiro é uma semana antes. Cruzeiro é no Maracanã, com toda a nossa torcida no Maracanã. Vê quem tem condição de jogar e bota contra o Cruzeiro. Mexe com o time, vê quem tem risco de contusão, não bota pra jogar. A gente tá jogando contra o Vasco, o time tá disputando rebaixamento.
Continua 5 pontos de sair da zona. O Vasco tem que fazer 6 pontos e o outro time tem que perder tudo para o Vasco sair da zona de rebaixamento. Aí o Fluminense, o Vasco com esse cenário, o Fluminense vai lá e bota seus titulares. Eu pergunto, para quê? Nós estamos disputando a Libertadores da América, tentando buscar um título que nós não temos, mais importante, nosso, em mais de década, desde aquela desgraça de 2008. E aí vai, no Engenhão, naquela merda de carpete, que contunde o jogador torce o pé, é um crime pro futebol esse tipo de campo, né? Ele é bom para quem está treinando ali, está acostumado ali, né? E mesmo assim ainda contunde. Se fosse bom, os grandes nomes do futebol brasileiro não negariam o carpete. O carpete é um cenário que criaram aí para preguiçosos de manutenção de campo. Essa galera que é preguiçosa para ter a manutenção de campo, né? O pessoal que, não quero gastar, deixa aquela merda, aquele carpete lá, que ali você bota lá, passa a vassoura, sei lá que porra que faz aquela merda ali. Então, assim, eu não sou o dono da razão, mas eu não consigo entender por que colocar o time titular para jogar contra o Botafogo. Vocês viram o jogo que o Fluminense fez contra o Atlético Paranaense. Vocês viram o jogo que o Fluminense fez. Foi um bom jogo. Fizemos um bom jogo. O Atlético Paranaense, o time jogando em casa, time difícil, a gente tem muita dificuldade com o Atlético Paranaense lá. Poderíamos ter vencido o jogo. Tá lá, Ares e Cano machucado. Quem é que responde por esta merda de Ares e Cano machucado naquela bosta de gramado? De gramado não, né? De tapete. Não adianta que ninguém vai me provar que eu não tô certo. Não adianta. Não tinha que botar time titular. Bota contra o Cruzeiro. É uma semana antes, mas vê moderado, um time misto. O Cruzeiro tá meio de tabela ali, tá disputando também. Não é um timaço, é um grande time, mas não é um time que o Fluminense, né, talvez precise do time titular. A gente tem que priorizar o jogo contra o Inter. O Inter, sim. Esse jogo o Fluminense tem que dar a vida em campo. E com o time completo, Maracanã, estádio lotado. Esse jogo, sim, o Fluminense tem que dar valor, porque o brasileiro não vai ganhar. Agora tem o papo, vamos lá, vamos tentar ganhar, o discurso vamos ganhar, o discurso vamos acreditar, mas não vai ganhar nada. Não vai ganhar o brasileiro. Não acredito nisso. Queimaria a minha língua e ficaria feliz com a queimação da minha língua. Eu não acredito em título brasileiro. O que eu penso é tentar ficar ali em cima para garantir vaga de Libertadores. E outra coisa, esse jogo serve também para a galera do que está pensando na final. Não passamos do Internacional não, hein? Tem que jogar e tem que ganhar. O Internacional vai jogar a vida em campo, querendo o tricampeonato da Libertadores. Ou vocês acham que eles têm Libertadores e não querem mais? Vai vir jogar para tentar ganhar do Fluminense. Tem time para isso, tem tradição para isso, tem estrutura para isso e tem torcida para isso. Agora o cenário tudo bem, eu entendo o pessoal que tá. Eu não consegui comprar, eu não entendo quem comprou ingresso para a final, com medo se o Fluminense for para a final, né, não ter nenhuma condição, né? Eu não me sinto confortável, né, para comprar. Lógico, eu vou tentar roubar de qualquer maneira, tenho patrocinador e tal, mas por exemplo, esse ingresso eu optei por não comprar. Vou tentar ir na Sul. Se o Fluminense passar, então essa loucura, né, de final. A gente não está na final. A gente perdeu pro Vasco 4-2. Se jogar esse jogo contra o Internacional, eliminado. Aí eu nem sei que tipo de live que eu vou fazer. Eu nem sei que tipo de cenário que eu vou fazer aqui. Se o Fluminense não classificar para a final da Libertadores. E de preferência ganhar. Porque são oportunidades que a gente não pode deixar escapar. Porque aí para construir uma outra, às vezes é uma vida para construir. Tá no caminho, tá tudo legal, tá mais organizado financeiramente, o clube tá crescendo, o salário tá em dia, tudo mais, mas o torcedor quer ver título. O torcedor quer ver título. E a gente precisa ser campeão dessa Libertadores. O brasileiro não vai almejar título. Então a gente não pode priorizar em momento algum brasileiro. Cuiabá, time totalmente reserva. Tem elenco para isso. Bota o time reserva, não tem problema nenhum. Ou não tem condição de jogar contra o Cuiabá. Pelo amor de Deus. Pô, aí o Fluminense vai hoje me perde pro Vasco de 4-2. E olha, não vou nem botar em conta de juiz, não. O Klaus errou. Teve falta lá no Cano e tal, errou, mas, cara, não foi ele que definiu o resultado do jogo. Foi a incompetência que o Fluminense teve em campo para finalizar a bola, para fazer o gol, que gerou isso. E a fragilidade em tomar 3 gols de cabeça do jogador Nelson Ned também. Uma coisa horrorosa. 3 gols de cabeça no jogo, que time, Bagre, zaga de Bagre. Pô, o time tão bem, jogando, torcedor sonhando, esperando. Aí, de repente, um resultado bizonho desse. Eu acho que esse resultado veio no momento para dar um alerta, hein? Para dar um alerta. Se jogar assim, elimina.
Se jogar assim, elimina com o Internacional. Isso foi para dar um alerta pro seu Diniz chegar no vestiário e dar um esporro maior que tudo na história dele no Fluminense. Que porra é essa? Que porra é essa? De jogo é esse? Com todo respeito ao Vasco, Vasco não tem culpa de nada. Dentro da limitação do Vasco, o Vasco apresentou o futebol que é capaz, que tem condição. Acho que teve o mérito dele da vitória, a torcida comemorou, encheu lá a parte dela praticamente, dentro do cenário. O Geo nunca enche também, mas estava bem cheio a torcida do Vasco, cantou, apoiou. Na hora que tomou o empate ficou meio calada, mas depois veio cantando aí, o time fazendo gol e fez a parte dela. E tem que comemorar. O torcedor do Vasco tem nada a ver com essa loucura que aconteceu hoje no Fluminense, né? O torcedor do Vasco tem que comemorar. O Vasco está disputando Copa do final do jogo, clima de decisão de Copa do Mundo, time campeão, foi pra galera, entraram, só faltou a taça. Só faltou a taça. E a torcida tá cantando. Mas eles estão num momento difícil. Vocês imaginem pro torcedor do Vasco, disputar pela 6ª vez a Série B, um clube do tamanho do Vasco. Que vergonha. Aí falam da gente, Série C, a gente jogou uma Série B. O Fluminense jogou uma Série B e uma Série B. O Vasco, uma Série B e uma Série C. O Vasco jogou 5 Série Bs. É um papelão descomunal pro tamanho do Vasco. Vocês imaginem esse torcedor com medo de jogar pela 6ª vez a Série B. É quase a morte. A torcida estava morta. E o Fluminense fez o serviço, né, de proporcionar jogar com o time titular contra eles. Botou em risco o nosso jogador. Já vi foto do Cano com o tornozelo inchado. E o Arias saiu de maca. E aí? Tá certa essa decisão de botar a porra do time titular contra o Vasco? E eu ainda falei, eu venho falando live a live, não bota o time titular. Aí fiz a votação aqui para vocês que estão aí. Vocês que estão na live aqui, muitos, né? Vocês querem o time titular contra o Vasco? Ou não? 70% deu queria o time titular. Tá aí o time titular. Vocês gostaram? Vocês acharam que foi legal o time do Fluminense? Foi bacana? Isso tinha que impor, time reserva, ponto final. Foda-se! Time reserva. A gente está preocupado com outra coisa. Não o Campeonato Brasileiro, a gente quer ficar lá em cima, mas o nosso foco agora é Internacional de Porto Alegre. E depois da final, se a gente conseguir passar. Agora você que votou para entrar o time titular, tá satisfeito agora com o time titular? Ficou legal?